Bom dia, né? Quero aproveitar esse momento e agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer a população de Barra do Piraí pela confiança. Como disse aqui muitos, não é fácil, talvez o pior momento, como diz o presidente Tostão, para ser prefeito, mas é na dificuldade que o homem público mostra sua capacidade, sua criatividade, e graças a Deus isso está acontecendo. Queria agradecer a minha família, ao meu pai, à minha mãe. Talvez muitos não sabem, mas o que foi idealizado aqui, toda essa conjuntura, partiu do Jorge, com o Vlader, com a equipe Marquinho, Luiz, Jorge, o outro Jorge, toda a secretaria de obras, que no primeiro momento colocou um pé atrás, pelo conhecimento que a gente tem e pelo momento do país foi o caminho, e hoje são vários equipamentos em transformação na cidade. Eu queria agradecer a todos, a minha mãe que fica de longe, muitas das vezes sofrendo na internet. Eu falo para ela não se envolver, não brigar, porque não adianta brigar, porque o objetivo do outro lado é desestruturar, porque, enfim, passou-se muitos e muitos anos, e quem passou pela prefeitura não construiu políticas públicas, não preparou a cidade para o futuro, e a gente mora aqui, e a gente quer que a prefeitura funcione, que os serviços funcionem para o cidadão. Independente do nosso mandato, nós vamos voltar a ser um cidadão simples, e espere que o prefeito que estiver lá, ele cumpra com as suas obrigações. E hoje, infelizmente, a Prefeitura Municipal de Barra do Piraí, ela não faz o que deveria fazer com excelência. Nós estamos reconstruindo a máquina pública, e a gente espera entregar, e aí vai um aviso para os servidores que foram maltratados ao longo dos últimos anos, sem perspectiva de salário, de valorização, de conforto. Isso já deu para perceber, mesmo aquela pessoa que não gosta do prefeito Mário Esteves, que a gente quer oferecer tanto ao servidor público, tanto ao cidadão, o mínimo de estrutura e conforto para que ele possa servir. E o momento, eu já fiz uma análise voltando de Brasília, o momento é muito duro. Nos próximos 2 anos, não espere recuperação do Estado, não espere recuperação de Brasília. Nós temos que se manter firmes, porque qualquer erro está arriscado a acontecer, que aconteceu com muitos municípios do país. Parcelamento de salários, caos, como nós assumimos no início do mandato na área da saúde, porque o que está ruim pode melhorar, pode, mas pode ficar pior. Então a gente precisa nesse momento ter responsabilidade, somar forças e se envolver no problema das pessoas. Eu queria agradecer a deputada Rosângela Gomes, que é uma grande deputada, uma amiga, uma pessoa que todo mundo já colocou aqui muito bem. Mas vocês não sabem da importância dessa mulher em Brasília. Ela abre portas e sem nenhum tipo de interesse. Nunca me pediu absolutamente nada. Chegou no final do processo eleitoral passado, não botou R$1 aqui, falou: prefeito, preciso de uma ajuda. E ela era para exigir uma grande ajuda pelo que ela trouxe para a Barra do Piraí. E no primeiro momento a gente conseguiu fazer um ajuste, porque como é que eu posso dizer, a avalanche do Bolsonaro levou quase todos os votos, mas a deputada teve a representação aqui, independentemente de qualquer outra coisa, ela continua do nosso lado. E essa obra aqui é fruto da deputada Rosângela Gomes. Vocês podem ter certeza disso, porque, como disse o presidente, dos 92 municípios eu faço parte do grupo dos prefeitos. Eles não conseguem entender. Não tem uma obra nos outros municípios. Vai aí para vocês vão ver.
e a gente conseguiu trocar o próprio pelas emendas, a gente conseguiu, na metodologia criada pelo Jorge, a execução direta, a gente conseguiu junto, deputada, a equipe da Secretaria de Obras, o envolvimento e a transparência e o gasto do dinheiro com extrema honestidade, porque o dinheiro era mal aplicado, o dinheiro não tinha valor para as outras pessoas. Demonstração disso, deputada, é que eu cheguei numa obra recém-inaugurada, e isso vai ser visível, e o muro estava descascando. Eu falei, meu Deus, mas não, a professora, não, mas o vento bate, a chuva também, e nós trocamos o muro para diminuir a manutenção, e todas as escolas e todos os equipamentos que serão entregues serão de pedra, zelando pelo melhor para a Barra do Piraí. Então quero te agradecer. Nós voltamos de Brasília ontem e eu tenho certeza que daqui a 15 dias a gente vai ter que estar voltando. Obrigado e conta com a gente. Eu quero também agradecer a Câmara Municipal pela governabilidade, pela dedicação, porque defender o governo parece fácil, mas não é. Porque quem está do outro lado, com interesses diversos, ele não quer que dê certo. Era para ser ao contrário. Eu, quando fui e tinha interesse de ser prefeito, eu dei total apoio ao governo Zé Luiz e jamais ofendi a honra do prefeito Zé Luiz Anchieta ou qualquer outro prefeito. Eu acho que o respeito tem que estar acima de tudo. E eu agradeço a esses vereadores que combatem a mentira, porque jogar pedra é muito fácil. Agora, oferecer, sugerir, para que a gente possa corrigir os erros no curso, aí é difícil. Porque cadê os vereadores da oposição? Podia estar aqui. Eu sempre estive em todas as inaugurações do ex-prefeito José Luiz Anchieta. Isso é uma conquista para a Barra do Piraí. E eu não vejo a oposição ou pessoas que fazem as críticas oferecer soluções. Então eu agradeço ao presidente, aos vereadores, ao Paulista que pediu para fazer o registro, ao Pedrinho que está fazendo o curso, ao Antônio José também que teve um outro compromisso, ao Kleber do sindicato, ao Kleber do Areal, enfim, a todos aqueles que de fato conseguem enxergar que esse grupo, essa equipe da Secretaria de Obras, das secretarias da Prefeitura estão preparando a cidade para o futuro. Queria cumprimentar o doutor Orlando Pimentel e deixei para fazer um agradecimento à secretária Paloma, que de fato vem me surpreendendo. Quando eu assumi o mandato, eu sabia da capacidade técnica, porque estudou para isso, veio fazendo a sua pós, vai fazer o seu mestrado, mas uma coisa é a aula, a outra é a prática. E quando ela assumiu, eu fiquei meio preocupado, porque a Secretaria de Assistência Social não é para fazer assistencialismo, não é politicagem, ela lida com a vida das pessoas. É naquela hora difícil de vulnerabilidade que quem está ali para amparar é o assistente social, é o cuidador, é a equipe técnica que seria comandado por ela. E ela que pegou uma secretaria totalmente desestruturada, sem os equipamentos que os servidores acolhiam ou que cuidavam da população, totalmente destruída, e ela vem fazendo uma transformação e gastando dinheiro, porque encontrou mais de 1.600.000 na conta, e a gente tem gasto o dinheiro, porque se não gasta o dinheiro volta para Brasília. E eu pouco me preocupo hoje, porque já peguei confiança na equipe da secretaria, a equipe virou uma família. Eu sei que tem alguns técnicos que puxam para o lado pessoal, mas não é pessoal, é que se não está dando para fazer, é porque não há chance de fazer. Exigir o melhor, tem que exigir com uma coisa razoável. Ninguém aqui veio para projetar, para maltratar. As dificuldades acabam nos moldando e a gente tem que se adequar. Nós estamos preparando a cidade, não podemos esquecer que pegamos essa cidade com 80 milhões de dívidas sem pagar a folha de dezembro de 2016.
Não estamos nadando em dinheiro. O que há é um envolvimento, o que há é a dedicação, porque, como disse o Dr. João Camerano, a gente acabou de sair da Santa Casa. Lá está sendo feitas cirurgias de catarata e as cirurgias urológicas e as cirurgias de hemorroida e outras coisas mais que não eram feitas há mais de 5 anos no município. E nós contratamos um médico. Então há esse envolvimento. Esse equipamento aqui era para ser construído na Doutor Mesquita. Já tinha obra, terreno e licitação na rua. E eu fui lá no meio do processo eleitoral e falei: olha, não será construído. E o meu primeiro ato foi suspender a licitação, tirar de lá, desapropriei isso aqui, que eu agradeço os membros da ex-Casa da Juventude, que passaram anos e anos, que a prefeitura pagando toda a estrutura fornecida aqui, mais um aluguel. Hoje isso aqui é da prefeitura, um imóvel que eu comprei por 500 mil e hoje vale mais de 3,5 milhões, fácil. É algo que de fato é visível. Vocês vão entrar, porque aqui não foi feita uma obra de reforma, foi feita uma obra de demolição completa, quase toda. Só não demoliu o caixote, porque o resto foi demolido. E eu tiro o chapéu para os arquitetos, para os engenheiros da Secretaria de Obras, que eu me assustei. Porque como é que pega uma casa dessa e demonstra que isso vai ser um lar, não uma prisão? Que na verdade as pessoas tinham uma visão, a rua se assustava quando olhava para a Casa da Juventude. Agora você olha e vê que vai acolher a criança. Eu estava na Santa Casa agora, levantou uma senhora, que não é senhora, 32 anos, e falou assim: o meu esposo hoje tem 25 anos, pai de um filho, pai de família com um garoto de 3 anos, caminhoneiro, e que passou a infância lá dentro. Então muitas outras crianças, nessa hora de dificuldade, precisam ser acolhidas com respeito. Então, eu não tenho dúvida que vocês podem achar, se fosse uma praça, estaria lotado de gente. Se fosse a escola, que a gente viu quantas pessoas foram na escola. Nós não estamos preocupados com voto. Você tem que se colocar na posição da outra pessoa. Esquece a sua condição social, esquece a sua condição financeira e se coloca na posição daquela família que foi afastada pela justiça por algum tipo de problema e que precisa da atenção do governo. Eu vi alguns comentários na internet falando assim, teve gente que teve a capacidade de brincar, eu falei assim: eu vou voltar a ser internada no local. Não é tão fácil. Acolhida ou internada não é tão fácil como às vezes as pessoas escrevem, porque está bonito. Você não sabe o que aquela pessoa passou dentro da sua família ou nas condições que ela vivia. Então, eu quero agradecer ao Conselho Tutelar que está aqui representando Barrinha, todas as outras, as técnicas da assistência social, enfim, a secretária, a todos os demais secretários. Esse equipamento aqui, ele nos enche de orgulho. Já deixamos uma marca. Se o governo terminasse hoje, esse equipamento seria uma grande marca. Eu não poderia finalizar sem deixar também o registro da promotora, a doutora Patrícia, que foram 9, está indo para 10 anos, ela lutando todos os dias com todos os prefeitos, e ela que foi a responsável, porque ela determinou que o abrigo fosse construído no Doutor Mesquita, e os prefeitos fingiram no Somebody Love, porque aquilo não ia ser construído, não tinham dinheiro, não tinha absolutamente nada, mas para atender ao pedido da promotora, eles construíram lá. Quando eu assumi, eu tirei e falei para ela: fique despreocupada, e está sendo assim. Tudo que a gente puder honrar a palavra vai ser feito. Então, a doutora Patrícia também tem um pedaço dentro dessa casa. Então, senhoras e senhores, eu finalizo dizendo, presidente, que nos próximos meses vai ser inaugurada a nova maternidade da cidade. Era um outro problema
que as pessoas chamavam de mãe pobre. Tinha alguns amigos que moram ali e falavam assim: poxa, eu moro num condomínio tão bacana, mas eu passo aqui e me dá um susto, porque ele se acha numa condição melhor, e aquele hospital estando ali, cuidando de pobre, não era de bons olhos. Era mais ou menos essa visão que as pessoas tinham disso aqui. Isso está totalmente errado. E o que a gente vai fazer ali é devolver a dignidade das pessoas, porque elas precisam ser tratadas com respeito. Então, nos próximos 2 meses, a gente vai entregar uma nova maternidade. Daqui a, acredito, mais 45 dias, antes da maternidade, nós vamos entregar o abrigo dos animais, completamente para atender os animais acidentados e os idosos. Já está o Castramóvel aí fazendo um trabalho de 5 mil. Tem 19 escolas sendo reformadas, padronizadas. Terça-feira eu vou na Califórnia dar o pontapé da Peixinho Dourado do CIEP, e já está fazendo o bairro de Fátima. O que está faltando nesse contexto é a geração de emprego que o país precisa recuperar. Sem as reformas, sem as grandes reformas, tu vê que uma palavra do presidente, olha a importância que tem, que ele interviu na Petrobras, a bolsa da Petrobras foi lá embaixo, e ele não vai conseguir segurar, porque o país precisa fazer a sua parte. A máquina pública precisa estar preparada para encarar os desafios de um país com muitas complicações. Então, Barra do Piraí não é diferente, mas a gente está trabalhando, está aí os secretários, todos envolvidos, principalmente o Vaguinho, que é o secretário de Indústria e Comércio. Hoje está tendo lá fora, nós fechamos o centro, já vai ter xingamento. O prefeito fechou a rua. Isso tudo tem uma explicação, né? A gente tem se movimentado porque Barra do Piraí está gerando emprego em plena crise financeira, e eu não tenho dúvida que a gente está preparando a cidade para que daqui a 2 anos, porque eu acredito que essa recuperação vai acontecer dentro dos 2 anos, a gente esteja prontos para receber indústrias, empresas, para que a cidade realmente tenha condições de se manter vivo e produzindo para o Estado. Então, senhoras e senhores, parabéns, secretária, parabéns a todos os assistentes, e vamos inaugurar o abrigo municipal. Nós agradecemos a presença de todos e vamos convidar, juntamente com a comitiva das autoridades, seu Jorge, dona Tereza, dona Fátima, ir lá de encerrar a placa de inauguração. Vamos lá, Márcia. Muito obrigado e até a próxima.